Acho que deu certo. Deu certo. Bom, eu vou começar esse vídeo ao vivo falando um oi, dizendo quem eu sou, né? Eu sou o Hugo. Eu atendo aqui com radiestesia terapêutica e com tarô. E eu tenho plano de postar esse vídeo em outra mídia social aí dessas. Enfim. Eu postei recentemente que eu ia fazer esse vídeo falando sobre esse livro aqui, né? Do David Tansley, né? Radiestesista barra praticante da radiônica. E, enfim, eu tava chamando esses vídeos de resenha, mas eu achei resenha uma coisa um pouco formal demais, então eu acho que agora vai se chamar Clube do Livro, porque eu acho que é mais inclusivo enfim, eu acho que as pessoas vão ver isso de uma forma mais simples e clara. Eu vou começar falando desse livro, eu vou começar falando quão difícil foi encontrar isso, né? Na internet, eu comprei naquele site Estante Virtual, e aí veio de um sebo lá, tipo Rio de Janeiro. Parece que, pelo que eu entendi, ele não tá sendo produzido mais. E acho que essa é a minha deixa para dizer que algumas coisas nele não combinam com o pensamento que a gente tem atualmente sobre alguns assuntos. Pelo menos particularmente, algumas coisas nele não combinam com o nosso pensamento atual, mas tem muitas coisas úteis aqui. Enfim, trabalho com radiestesia e a radiestesia terapêutica especificamente. Nesse livro, o David Tansley, ele usa como referência para falar dos 7 raios, né, que são essas 7 emanações cósmicas. Ele usa como referência a Alice Bailey, né, que, salvo engano, enfim, uma grande referência de espiritualidade e esoterismo também. Só que essa coisa, a forma como ele encara os 7 raios nesse livro não diz respeito somente não diz respeito somente a parte metafísica disso, e ele também acaba falando dos 7 raios numa aplicação mais prática da radiestesia. Não que eu pretenda usar isso, mas tem muitas coisas aqui interessantes com relação aos chakras e, enfim. Eu separei uma citação desse livro para ler, que eu não sei de onde ele tirou, né? Acho que é Ken Wilber o nome da citação que ele usou. E aí fala assim: o crescimento significa fundamentalmente uma ampliação e expansão dos horizontes, um desenvolvimento dos limites externamente em perspectiva e internamente em profundidade. Eu acho que essa citação é uma deixa muito boa para o espírito desse livro, porque a forma como ele aborda os 7 raios aqui, né? Ele aborda de duas formas, né? Primeiramente, bem-vindo quem está entrando. A primeira forma é como autoconhecimento. E o autoconhecimento aqui nesse sentido é que ele reverencia que a gente tem alguns corpos, né, energéticos. Ele usa as referências da Alice Bailey para falar disso, ó. E aí ele diz que cada corpo energético que a gente tem, né, corpo sutil e até mesmo corpo físico, vibra em um raio, né, desses desses 7 que são referenciados por ele. E isso é importante porque traz autoconhecimento, e para muitos de nós podem pensar, isso é besteira, é tipo o sexo dos anjos, ou especular de onde viemos, para onde vamos. Porém, eu acredito que esse tipo de conhecimento da energia que a gente vibra é muito importante, porque muitos de nós a gente fica penando muito na vida para dar algum sentido para nossa existência. E quando a gente tem esse tipo de ferramenta enfim, para colocar alguma coisa simbólica na nossa vida, nossa, eu acho isso muito importante, muito transformador. Se fosse só isso, eu acho que já seria bastante coisa. Mas ele vai além e ele relaciona esses chakras não, esses 7 raios com a saúde física. E aí ele fala que
Algumas vezes os raios, né, eles não têm relação tão harmoniosa um com o outro. E aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha um raio X, sei lá, o segundo raio no corpo mental, mas o corpo físico da pessoa apresenta um raio que é incompatível. Então, ela vai ter dificuldade em manifestar as coisas mentais no cérebro que é físico, né? O nosso cérebro é físico, o nosso corpo, a nossa aparência. A Cura pela Natureza disse, fala pra mim, por favor, o nome do livro. O nome do livro é Chakras, Raios e Radiônica, é do David Tansley, em colaboração com outras pessoas. Aqui tem uma ilustração bem legal dos 7 raios, né, que ele usa. E aí ele dá uma lição, enfim, como descobrir com a radiestesia e o pêndulo em qual raio teu corpo vibra, enfim, a vibração desses 7 raios nos seus corpos, né? É bem interessante, se fosse só por isso. E aí ele fala, ele fala que esses desequilíbrios entre os chakras podem gerar doenças físicas e manifestações físicas, né? Isso não é uma regra para trabalhar com a radiestesia, mas é uma forma de enxergar isso e é uma forma que eu acho bem interessante. E aí, uma outra parte que eu acho interessante de selecionar, que ele fala nesse livro, é dos chakras. E ele conta, né, que a forma como as cores dos chakras são referenciadas e as analogias que são feitas para os chakras variam, né, de escola filosófica para escola filosófica. Então, vai ter uma que vai dizer que o chakra frontal é azul, ou é índigo, vai ter uma que vai dizer que é preto. E aí ele diz que, no fundo, todas estão certas, porque cada uma olha por uma ótica, e enfim, basicamente é isso. E aí ele fala que ele chama os chakras de rodas de fogo. E, enfim, esses centros de energia, segundo a Alice Bailey, né, como ele traz aqui, são centros de energia que enfim, não são físicos, são energéticos. E eles partem ele chama de centros de energia que vão do cérebro, né, até a base da espinha, a base da coluna. A forma como eu uso na radiestesia terapêutica os 7 chakras não é exatamente a forma como ele usa e como ele está recomendando nesse livro, porque ele está relacionando os chakras com os raios, né, que a Alice Bailey, enfim, cita. Mas a forma que eu considero, né, é assim, o primeiro chakra é na base da coluna, né, o básico, que está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência, as nossas conquistas materiais, e basicamente é isso. A gente associa aqui no ocidente com a cor vermelha, né, e aí o segundo é o chakra sacro, né, que está relacionado com a nossa criatividade, o nosso, enfim, a nossa autoestima, criatividade, sexualidade, expressão de tudo isso. Também tem, e o chakra seguinte é o plexo solar, né, ou chakra umbilical, que seria o nome mais adequado. A cor dele a gente associa como amarelo, e ele fala do nosso senso de individualidade, da nossa autoestima, e, enfim, senso de valor próprio. Esse chakra também ele guarda um segredo que é a gestão das emoções, né? A forma como a gente ou a gente lida com as nossas emoções negativas, como a raiva, e digere, porque é uma coisa sobre digestão, ou a gente deixa ela aqui remoendo no nosso estômago, e enfim, desequilibrando esse chakra. E aí o que segue é o chakra cardíaco, que está relacionado, na verdade, cardiorrespiratório, né, relacionado com as nossas emoções, e, enfim, com o pulmão e o coração, está relacionado com o nosso poder de ficar no momento presente, e, enfim, não viver com ansiedade pelo futuro ou tristeza pelo passado e nostalgia. O quinto chakra é o laríngeo, que fala da nossa comunicação, basicamente. E aí, o que segue é o frontal, que está relacionado com a nossa intuição, com a nossa mente, a nossa tranquilidade mental, enfim, nossos olhos,
quando esse chakra tá desequilibrado, a gente pode ficar com a cabeça muito cheia de coisas e meio cabeçudo, assim, pensando muito em todas as situações da vida e, enfim, agitação mental e, como a professora de radiestesia fala, né, obesidade mental mesmo. E aí, o chakra que fica no topo da cabeça é o coronário, que a gente associa com a cor violeta. Ele conecta a gente com a espiritualidade, mais precisamente com o nosso senso de propósito e a sensação de que a gente faz parte do todo, que a gente não está desconectado aqui vivendo ao léu, né? No livro ele cita também que, na verdade, a Alice Bailey, eu acho, ela cita que esses 3 últimos chakras aqui, que são superiores, eles, quando a gente, o ser humano, assim como raça, em algum momento da nossa história, da nossa existência, quando a gente desenvolver esses chakras e se tornar... A gente vai se tornar uma raça mais conectada e muitas doenças tendem a desaparecer, né? Doenças até graves, como eles dizem, porque elas estão relacionadas com nossa relação com esses chakras aqui, que, entre aspas, inferiores, né? Não que a energia sexual, a energia da conquista material ou da individualidade sejam energias ruins, mas a forma como a gente lida, lidando apenas com essa energia, traz dificuldades pra gente, enfim, como seres extradimensionais. E eu falei tudo isso. Ele traz também uma ideia que é bem interessante. Ele fala, a gente geralmente quando a gente faz a pesquisa dos chakras, né, na radiestesia a gente costuma perguntar se ele está com funcionamento normal, ou se ele está hiperativo ou hipoativo, enfim. Mas ele diz, o David Tansley, ele diz que a possibilidade de aprofundar essa pesquisa, né, essa informação sobre os chakras, e aí ele dá um exemplo e diz que os chakras ele tem três camadas energéticas, né? A primeira ele chama de camada da inteligência, a segunda do amor e a terceira é da vontade. E conforme vai aprofundando, vai ficando mais sutil. E ele diz que o último ponto lá do chakra, que é central, a gente quase não consegue acessar. Na verdade, a gente não consegue acessar porque ele é muito sutil, enfim, energeticamente. Enfim, é uma forma interessante de aprofundar a pesquisa, né, da saúde do chakra na radiestesia. Não que seja uma regra, até porque muitas coisas desse livro eu não utilizo e sei que outros radiestesistas não utilizam da forma que o David Tansley passou. Enfim, e aí... E depois de tudo isso, eu queria falar um pouco sobre a continuidade do livro, né? Como é a natureza desse livro. Ele relaciona tudo com os 7 raios, né? Que a Alice Bailey referencia. Então, ele fala a relação dos chakras com os 7 raios, e aí a energia do raio X dentro daquele chakra pode gerar um desequilíbrio ou determinado tipo de... Ou aquele chakra com aquele raio tem uma determinada natureza, né, energética. Ele também faz uma relação com os cristais, por exemplo, o primeiro raio, né, ele está relacionado com o diamante, aí ele faz toda uma relação do diamante com a proteção de energias negativas, que ele chama de demônios. Enfim, ele faz toda essa relação dos chakras com as pedras preciosas e os cristais. E aí lá pro final ele também fala um pouco sobre como as ervas e as plantas e a essência delas tem também relação com esses raios e tem algumas propriedades. Aí eu separei 3 delas para falar aqui. A primeira foi a camomila, inclusive sou muito fã. E aí ele diz que a camomila, ela traz pra gente
enfim, calma, objetividade, e liberação de tensões emocionais. Ele recomenda para as crianças, né? Enfim, porque nessa fase as crianças têm muitas, enfim, questões emocionais, elas são praticamente muitas emoções. E, e aí a outra planta que eu separei é a lavanda. É, e aí ele fala que a lavanda ela traz paz interior, só que através de uma autoestima, mas não é uma autoestima tipo, como eu sou bonito e como eu sou, enfim, atraente. É uma autoestima de conhecimento espiritual, né? Essa relação com a lavanda já é bem conhecida, né? Essa propriedade dela de calma e conexão espiritual, né? E a última que eu separei para falar foi o dente de leão, que eu não sabia que dava para usar dente de leão para fins energéticos e metafísicos, mas ele diz que o dente de leão ajuda a gente a atravessar bloqueios emocionais e esses momentos, né, que a gente está bloqueado energeticamente e não consegue, enfim, se libertar dessas travas emocionais. Enfim, basicamente foi isso. Eu fiquei falando aqui por algum tempo, não sei quanto. Enfim, a minha consideração final desse livro é que ele é útil, porque, enfim, qualquer conhecimento é útil e acaba sendo importante, né? Mas o que eu queria deixar bem frisado, o que mais me marcou nesse livro foi a questão do autoconhecimento, porque, enfim, isso é uma das coisas mais importantes para mim, aqui como terapeuta energético, e, e enfim, eu não acho que seja perda de tempo esse tipo de coisa. Ele fala bastante sobre doenças enfim, muitas doenças físicas. Só que esse não é o meu foco aqui. O meu foco aqui é terapia energética e saúde energética e autoconhecimento, né? Então, foi muito útil para mim nessa parte, sim, de autoconhecimento e enfim, perceber que muitas coisas e muitos assuntos tem muitas possibilidades de como a gente pode enxergar essas questões. E eu vou terminar aqui. Eu queria dizer que, como eu já disse até na minha live anterior, que se alguém quiser ajuda para, sei lá, de repente encontrar lá os raios correspondentes aos seus corpos, eu posso ajudar aqui e enviar trechos do livro. E também, se alguém quiser fazer uma sessão de radiestesia terapêutica comigo ou tarô também, é só me chamar na DM aqui do Instagram. E foi isso. Assim me despeço. Tchau, tchau.